Fala pessoal, sejam bem-vindos à nossa 13ª semana de aula da disciplina de Epistemologia, História da Física. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo de Óptica, falando aqui com a teoria da ondulatória de Huygens e vamos até a teoria quântica, tá certo? Então, vamos lá. O Huygens, vocês já sabem, já falei na aula passada, que ele tinha uma rivalidade com Newton, né? Ele tinha rivalidade com Newton, Huygens, então a teoria dele, ela explicava a luz de forma usando a teoria ondulatória, enquanto Newton explicava a luz de maneira corpuscular, né? E aí ficou esse embate aí, e como Newton tinha grande prestígio na época, eu já falei isso até na aula passada, o prestígio de Newton contrariou o desenvolvimento da teoria ondulatória de Huygens, o que levou a um atraso no conhecimento da natureza da luz, né? Então, para você ver aí que até mesmo um cara grande como Newton, né, que deu grandes avanços aí para a física, ainda assim, devido a essa briga não muito saudável dele com o Huygens, né, o fato dele ter esse prestígio aí fez com que esse atrasasse um pouco o progresso da teoria ondulatória, né? É bom esse embate entre os dois, é bom porque ambos lutam para desenvolver, né, o que eles acreditam ser a verdade sobre a física e tal. Só que essa coisa do prestígio que Newton tinha e o fato de as pessoas não o contrariarem, né, fez com que essa teoria de Huygens aí não fosse levada tão a sério na época que foi publicada, né? E o Huygens deu grandes contribuições, né, para a teoria ondulatória da luz, né? Então se aperfeiçoou na fabricação de lentes, construção de objetivos e oculares. Ele descobriu a polarização da luz, que é um fenômeno usado até hoje aí nos óculos. Alguns óculos polarizados, eles têm uma qualidade melhor assim de imagem. Você protege mais a visão, porque ali na lente eles colocam um polarizador, né? Um filme que polariza, deixa a luz passar só numa direção. Então isso aí é utilizado hoje na prática, né? Nos óculos, né? E o que mais aqui, ó? E aí o trabalho dele foi publicado em 1690, né? Ele enunciou o princípio que permitiu provar que a teoria ondulatória explica todos os fenômenos conhecidos da óptica. E aí, como eu falei, né, a interpretação dele não teve aceitação na época, com exceção de Robert Hooke, né, que também era inimigo de Newton. Robert Hooke, que foi um dos primeiros a falar dessa coisa de algum corpúsculo vibrando, né, que já seria um pontapé inicial para a ondulatória. Ele ficou do lado de Huygens, Robert Hooke, né? Só que aquela coisa de Newton lá atrasou tudo, né? Aquele prestígio que Newton tinha. Então aqui, ó, Huygens, ele melhorou a teoria ondulatória posteriormente, né? A percepção, a ideia dele se baseava no seguinte, né? De que em cada ponto da superfície, aqui, ó, de uma superfície de onda, era visto como uma fonte nova, né? Que se expandia em forma esférica. Então, cada parte da luz ele encarava como uma onda separadamente. Eram vários pontos iluminando, né? Vários pontos com ondas esféricas ali. E aí essa ideia foi ampliada por Young e Fresnel, a gente vai ver mais daqui a pouco, né? E foi matematicamente traduzida por Kirchhoff, que a gente conhece bem lá da eletricidade, né? Só que ele estudou muito essa parte da espectroscopia, né, no século XIX, e que, ó, análise espectral no domínio da radiação térmica. E essa teoria teoria conhecida como princípio de Huygens, né? Em 1675, Olaus Romer, né, astrônomo dinamarquês, ele percebeu algumas diferenças nos tempos das observações dos eclipses de uma das luas de Júpiter, né? Ele percebeu que quando a Terra estava mais próxima, porque a Terra está sempre em movimento de translação em torno do Sol, né? Quando a Terra estava mais distante de Júpiter,
do lado oposto da órbita dela, mais distante de Júpiter, tinha um certo atraso nas observações desses eclipses. E quando a Terra estava mais próxima de Júpiter, tinha um adiantamento nas datas desses eclipses, né? Isso levou esse cara, Olaus Romer, que era um astrônomo, a entender o seguinte: tinha uma diferença de tempo previsto e observado para os eclipses e tinha a diferença ali da órbita da Terra, né? O diâmetro da órbita da Terra, tá certo? Então ele usou esse cálculo simples, essa diferença de tempo entre o tempo previsto e o observado e o diâmetro da Terra, né? Para calcular a velocidade da luz. Foi uma coisa bem engenhosa, ao meu ver, né? E aí ele calculou o que hoje é muito próximo do que a gente usa, que é 300 mil km por segundo. Normalmente nos exercícios que a gente faz, a gente sempre considera a luz esse valor mesmo arredondado, né? Ele calculou esse valor arredondado mesmo, né? Próximo desse valor aqui, que é praticamente isso mesmo, tá certo? Então ele chegou num valor bem exato, bem próximo mesmo do valor correto da velocidade da luz. Mas aí essa observação foi feita através da astronomia, né? Não foi feita na Terra. Aí depois outro astrônomo, James Bradley, né? Que era um inglês, ele descobriu um fenômeno de aberração das estrelas, né? Que faz com que elas pareçam, a cada ano, parece que elas descrevem pequenas elipses, né? E aí, através desse fenômeno, ele também calculou a velocidade da luz e encontrou um valor próximo também do descoberto por Romer, né? Aí, logo em seguida, em 1801, Thomas Young, esse cara aqui, ó, era um cara muito bom. Ele era um médico também, além de físico, né? Ele criou aquilo lá que a gente estuda até hoje, que é o experimento de fenda dupla, né? Ele estudou a interferência da luz, descobriu, na verdade, e ele permitiu estabelecer o conceito, né, de que a luz, na verdade, é uma grandeza periódica, ou seja, ondulatória, né? Tem o caráter ondulatório, a luz, né? Esse experimento de Young, de fenda dupla, foi o que comprovou mesmo que a luz é ondulatória, é uma onda, tá certo? Tem um caráter ondulatório. E aí, novamente, olha só, Young ele foi alvo de protesto. Isso em 1800, olha só. Eu acredito, ao meu ver, que isso ainda é resquício do prestígio que Newton tinha, tá certo? Porque Newton foi um cara muito bom, prestigiadíssimo, fez uma grande diferença para a física, para a matemática, e aí o cara era tão bom que até em 1800 o pessoal ainda tinha dificuldade de aceitar a teoria ondulatória, né? Parecia os dois times, né? O time da onda e o time da partícula, né? E aí um ficava brigando com o outro, né? Assim. E aí ele foi alvo, né? Desses protestos aí. Aqui fala um pouco da biografia dele, né? Em 1796 ele licenciou-se e doutorou-se 12 anos mais tarde, né? Ele exerceu a medicina. E aí, no ramo da medicina, como médico, ele descobriu relações do músculo ciliar com a forma do cristalino. Ele estudou o olho humano, tá certo? Então, essa foi outra contribuição dele para a óptica. Além de mostrar que a luz tem esse caráter ondulatório, ele estudou aqui, ó, descobriu o astigmatismo, a sua medição, tá certo? E aí ele descobriu a interferência da luz através dessa célebre experiência da luz solar atravessando uma fenda para iluminar um alvo com duas fendas estreitas, né, paralelas, e isso equivalia a duas fontes, né, duas origens no mesmo ponto. E aí o que a gente via no anteparo era uma figura de interferência. Então isso mostrou de fato que a luz tem um caráter ondulatório. Isso o que Newton tinha explicado no passado, né? Mas tinha dado explicação corpuscular, tá certo? Aí mais tarde, né? Fresnel e Young interpretaram com facilidade a interferência luminosa, descoberta pelo próprio Young, né? E que era inexplicável pela teoria corpuscular de Newton, né? E também eles explicaram o fenômeno da polarização
né, através da mesma teoria ondulatória, admitindo que as ondas luminosas são transversais, tá certo? Elas não têm só uma direção, elas têm várias direções, né? Elas oscilam em qualquer direção. Quando a luz do sol chega nos nossos olhos, ela não chega só em uma direção bonitinha, como a gente estuda na teoria, né? Ela chega em várias direções até o nosso olho, tá certo? E Fresnel, mais tarde, ele também deu a forma matemática a essa teoria aqui. Pronto, voltando a falar sobre a velocidade da luz, o cálculo da velocidade da luz, né? Cálculo não, a medição passou mais de um século até ser possível determinar a velocidade da luz na superfície da Terra, né? Ou seja, um experimento realizado em Terra, porque até então os físicos, os astrônomos só tinham feito isso através da astronomia, as luzes que provinham das estrelas, né? E aí esse cara aqui, ó, Armand Hippolyte Louis Fizeau, né? Físico francês, em 1849 ele fez um experimento de uma roda dentada, né? Já que tem isso aqui, ó. Ele era um cara que gostava de fotografia, né? Foi um dos primeiros aqui, ó, tendo sido o primeiro cientista a obter uma fotografia do Sol, certo? Ó. Pronto, ele calculou essa velocidade da luz usando uma roda dentada, né? Pela diferença entre um dente e outro da roda, né? Dependendo do giro, aí você consegue calcular essa velocidade da luz. E aí, como eu falei, ele gostava de fotografia, foi o primeiro cientista a obter uma fotografia do Sol, né? Das interferências luminosas, entre outros domínios da ciência. E aí, algum tempo depois, um outro cara, né? Foucault, perdoe minha pronúncia, eu não sei como pronuncia o nome desse rapaz, mas ele é famoso, ele é um cara que contribuiu muito também, e ele usou o método do espelho girante para poder determinar esse valor para a velocidade da luz, ó, 298 mil quilômetros por segundo, né? E aí fala aqui que esse método tem a vantagem de ser um método laboratorial que permite medir a velocidade da luz em qualquer meio gasoso, líquido ou sólido. Acabei de olhar aqui no Google Tradutor e Foucault. a pronúncia do nome desse cara é Foucault, tá certo? Jean-Bernard Foucault. Ele foi um físico francês, se dedicou cedo aí ao estudo da determinação da velocidade da luz e em 1850 verificou que a velocidade de propagação da luz no ar é maior do que na água, ao contrário do que afirmavam os partidários da teoria corpuscular. Olha só, o próprio livro aqui, a autora chama de partidários, né? Viu como era coisa quase que política ou futebol? Era um partido, partido corpuscular e o partido ondulatório, né? Isso causou um grande atraso para a ciência, né? E a gente sabe que, na verdade, a gente vai ver aqui, né, que ela pode ter um caráter ou outro, dependendo da situação, né? E aí, em 1873, Maxwell ele conseguiu aí aperfeiçoar a teoria ondulatória através das equações que levam o seu nome, né? As equações de Maxwell. E tinha um significado diferente porque lá na teoria de Fresnel, a luz era devida a vibrações elásticas no éter, que era um meio, né, material no qual havia essa vibração aí. E Maxwell não, ele interpretou como sendo a vibração de uma vibração eletromagnética, né? Então foi diferente aí, tá certo? E foi uma grande mudança aí. As equações de Maxwell trouxeram um salto gigantesco aí para o eletromagnetismo, né? E aí mais tarde, Hertz, né? Eu não sabia dessa informação, é bom que a gente vai aprendendo também. Hertz foi o primeiro a descobrir o efeito fotoelétrico, né? Que a gente, quando escuta falar em efeito fotoelétrico, lembra logo de Einstein, né? Que Einstein ganhou o prêmio Nobel por causa das contribuições dele para o efeito fotoelétrico. Mas foi Hertz, em 1887, que primeiro descobriu o efeito fotoelétrico, né? Ele percebeu que quando ele
incidia uma luz ultravioleta no eletrodo, facilitava a descarga produzida. Ou seja, aquela luz, aquela radiação que estava incidindo ali ajudava na corrente elétrica, né? Então tinha uma ejeção de elétrons que provinha daquela radiação, tá certo? Esse é o efeito fotoelétrico, né? E aquilo contrariava, não é meio não, na verdade contrariava a teoria ondulatória, né? Você não consegue explicar o efeito fotoelétrico usando a teoria de Maxwell, usando a teoria ondulatória, não. Você tem que partir para a teoria quântica. E foi isso que o Einstein fez, né? Hertz também descobriu em 92, aqui, ó, 1892, que os raios catódicos conseguiu atravessar folhas finas de metal, né? E no próximo decênio aqui, ó, foram feitas muitas descobertas, né? Ó, em 1895 foi descoberto os raios-x por Röntgen, que criou a radiologia, né? Novo ramo da ciência. A radioatividade também, em 1896, por Becquerel, né? A descoberta do elétron, em 1897, por Sir Thomson, que era a partícula dos raios catódicos, né? O elétron. E também mostrou que o efeito termoiônico é devido aos elétrons. Aí em 1900 surge a teoria de Planck, né? Ele foi interpretar a radiação do corpo negro e, por um ato de desespero, como ele próprio falou, ele inseriu ali uma hipótese quântica, né? De que, na verdade, as energias elas tinham que ser quantizadas. O próprio Planck não entendia o que diabo era que ele estava fazendo. Ele achava que era só um truque matemático, mas ele acabou descobrindo um novo ramo que era a quântica, né? Ele partindo desse princípio que a energia é quantizada, que ela não pode ter qualquer valor, ela só pode ter pequenos pacotes, né? A gente não pode ter quaisquer valores de energia. As energias têm que ser quantizadas, né? Em pacotes pequenininhos de energia, tá certo? E aí, usando essa teoria de Planck da quantização da energia, foi que o Einstein pôde interpretar corretamente o efeito fotoelétrico. Pois em 1905, Einstein ele admitiu, né, que essa energia luminosa se concentrava em pequenos corpúsculos que tinham energia iguais à energia proposta por Planck lá no artigo dele de radiação de corpo negro. Ele deu o nome para esses pacotes de fótons. Einstein deu o nome para essas partículas de luz, vamos dizer assim, de fótons, né? E conseguiu explicar o efeito fotoelétrico com muita exatidão, coisa que a teoria ondulatória não conseguiu, né? E por isso ele ganhou o prêmio Nobel, né? Mas alguns anos depois. Millikan, em 1911, determinou a carga do elétron. Compton, que era um físico norte-americano, em 1923, ele verificou as expressões da energia do fóton e da sua quantidade de movimento, que é o que a gente estuda lá na relatividade, né? E Compton também ele descobriu o efeito que leva o nome dele, né? O efeito Compton, que é devido ao espalhamento, né? Espalhamento de elétrons. Na verdade aqui, ó. Na verdade, deixa eu refazer aqui o que eu acabei de dizer, ó. Quando incidia raio-x numa certa substância, esse raio-x ele sofria um desvio e mudava o comprimento de onda dele, significando que ele tinha sofrido uma variação de energia, né? E isso era devido ao espalhamento que leva o nome dele, espalhamento Compton, tá certo? E isso tem a ver, ele usou a hipótese de Einstein para explicar isso aqui, usou também a conservação no momento linear, né? É um princípio lá da mecânica clássica, mas que funcionou para cá, usando a luz como uma partícula, assim como Einstein propôs aqui no artigo dele sobre o efeito fotoelétrico, né? Ele conseguiu com muita exatidão também explicar o efeito Compton, né? O espalhamento Compton. Ele usou a hipótese do fóton de Einstein, né? E aí essas duas descobertas vieram dar consistência à hipótese de Einstein, né? De que a energia luminosa se concentrava em corpúsculos. Então passam a existir duas teorias diferentes, né? Teoria dos quanta, que é essa que a gente está falando agora, e a teoria ondulatória, né? E assim, essas duas teorias, ambas comprovadas experimentalmente, né? Mas elas pareciam incompatíveis, né? E aí somente em 1934 que
de Broglie, né, um físico francês, nascido em 1892, ele fez uma suposição de que assim como a luz, que é essencialmente uma onda, mas às vezes se comporta como partícula, como foi no caso aqui do efeito fotoelétrico, da mesma forma as partículas, que são normalmente partículas, às vezes devem se comportar como onda, né? Na verdade, ele supôs que toda partícula tem associada a ela um comprimento de onda, né? Uma coisa absurda de se pensar do ponto de vista clássico, mas que foi uma hipótese que alguns anos mais tarde foi comprovada, né? Comprovada que o elétron sofre difração igual à luz, né? Ou seja, o elétron tem propriedades ondulatórias, sim, né? E isso é a base aí para, por exemplo, a construção do microscópio eletrônico, que utiliza um comprimento de onda bem menor que o da luz para poder fazer imagens com uma resolução bem maior, tá certo? Então, ele foi no artigo na tese de doutorado dele, olha só, bem novo ainda, ele fez essa suposição, né? Ele lançou as fundações para a mecânica ondulatória, né? Com essa proposição de que todo corpúsculo em movimento corresponde sempre a uma onda associada, tá certo? E aí, para ele, diz aqui o livro, né? A coexistência do fóton e da onda eletromagnética é apenas um caso particular do dualismo geral onda-partícula, em que a onda eletromagnética não é mais do que a onda do fóton. Ele defendia que a dualidade onda-partícula existia tanto na mecânica como na óptica, ou seja, as partículas também tinham caráter ondulatório, certo? E posteriormente, Niels Bohr admitiu que o fóton e a onda eletromagnética são aspectos complementares da mesma realidade física, né? Que é o princípio da complementaridade. Beleza? Com isso a gente encerra o nosso capítulo de óptica, de história da física. Eu vou deixar aqui uma atividade para vocês entregarem até o fim do semestre. Qualquer dúvida, estou à disposição, pode mandar mensagem para mim, tá bom? E é isso, um grande abraço e até a próxima aula.